sem dar sermão, nada na boca e no coração. O pastor estava em seu leito de morte. Em suas últimas horas, naquele leito de hospital, ele dava os seus últimos minutos de respiro. Quando veio uma irmã, uma mulher da sua igreja, que frequentou a sua igreja durante muitos anos, conversar com ele. Essa mulher havia prejudicado muito a vida desse pastor. Havia dito uma série de mentiras a respeito dele, havia prejudicado muito a vida e o ministério dele. Ao passo que ela foi ali para poder se retratar com ele antes que ele partisse para a eternidade. E quando ela chega ali e começa a conversar com ele, ela pede perdão por todo o mal que ela fez durante todo o tempo que ele estava ali naquela igreja. Ao passo que o pastor a perdoa. Pega e fala: minha irmã, eu te perdoo, eu deixo você ir, eu liberto você dessa culpa, mas eu gostaria que antes de você sair daqui do leito do hospital, você pegasse esse travesseiro que está aqui do lado e derramasse todas as penas que estão dentro dele na janela. Eles estavam aproximadamente no 15º andar. E quando aquela mulher abre aquele travesseiro, espalha todas as penas daquela altura, o vento leva todas aquelas penas e espalha por todos os lugares. Aí o pastor pega e fala: agora, minha irmã, eu gostaria que você recolhesse todas essas penas e colocasse de volta nesse travesseiro. Ela olha para ele e fala: mas é impossível eu juntar todas essas penas e colocar de volta no travesseiro. Ele diz: pois bem, essas penas que se espalharam pelo vento são todas as palavras ruins que você disse a meu respeito. Não tem como colocar de volta. Você está perdoada, mas mude a sua postura. Não trate ninguém mais da mesma maneira como você me tratou. E nós, os cristãos, temos o hábito de falar sobre perdão, de ensinar e de dizer: você precisa esquecer, você precisa deixar para lá. Mas a gente também precisa tratar o ofensor. Tratar as pessoas que tratam as palavras com irresponsabilidade. Pessoas que não lidam com as suas palavras de maneira responsável e ferem, machucam outras pessoas. Nós também precisamos tratar as pessoas que ofendem. Nos últimos anos eu tenho observado que isso tem acontecido de uma maneira bem cultural no nosso país, né? As pessoas deram o nome de fake news, deram um nome pomposo e bonito para isso, mas nada mais é do que a boa e velha mentira. Isso mesmo, a Bíblia trata fake news como a mentira, algo extremamente maligno e que traz prejuízos sociais, familiares e psicológicos para a sociedade. A imprensa e as autoridades, eles têm gastado tempo e energia não apenas para poder divulgar notícias boas, notícias verdadeiras, mas também têm gastado tempo e energia para poder desfazer notícias falsas. Isso porque pessoas descredenciadas, pessoas que não têm a habilitação devida para poder transmitir uma notícia, usa desse artifício para poder propagar notícias que eles não fazem a mínima ideia se são verdade ou se são mentira. Transmitem sem verificar a fonte, sem saber de onde está vindo, sem saber se a fonte tem a credibilidade suficiente para poder dar aquela notícia, e isso vai se propagando de pouco a pouco. Como diz um ditado popular, uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Isso porque não é apenas uma pessoa que está dizendo, são várias pessoas. Logo, quem recebe aquela notícia e não avalia de maneira correta, ela vai dizer: se várias pessoas estão dizendo a mesma coisa, provavelmente deve ser verdade. Porém, isso não é verdade. O fato de ter várias pessoas dizendo uma coisa não quer dizer que ela seja verdade. No período do Holocausto, por exemplo, na Alemanha, muitos alemães acreditavam que o que o Hitler estava fazendo era verdadeiro e era correto. Isso porque ele tinha muitos seguidores. Essas pessoas avaliavam o fato da mesma forma. Se tem várias pessoas seguindo esse cara, provavelmente ele está falando a verdade. Isso quer dizer que nem sempre quando a multidão está indo em um determinado caminho, significa que ela está no caminho correto. Às vezes,
A multidão está caminhando para um precipício e todos vão caindo de pouco a pouco. Não vale para nós andar no mesmo caminho, cair no mesmo buraco que a multidão está caindo. Jesus disse certa vez que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E a Bíblia diz também que a boca fala do que o coração está cheio. Isso porque nós não estamos cuidando de nós, da parte interior do nosso ser, da nossa vida, da nossa espiritualidade de maneira correta, a gente acaba falando o que não devia. E Jesus valoriza muito o que sai da nossa boca. Ele nos ensina a valorizarmos o que sai. Isso porque o que sai da nossa boca tem muito poder. Tem uma possibilidade de destruir ou construir na vida de uma pessoa. Então a gente precisa sim ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Nós estamos refletindo sobre a série chamada Hibernação, né, que é o desafio, né? São 5 votos espirituais para você aplicar na sua convivência diária, no período do seu isolamento. Se você estiver tendo sérias dificuldades com a sua espiritualidade, eu gostaria de sugerir que você assistisse os outros vídeos. Nós temos trabalhado vários temas aqui que ajudam, que são ferramentas importantes para você considerar na sua convivência diária. O primeiro episódio a gente tratou sobre trate seriamente o seu pecado. É você tratar ele com seriedade, você dá importância ao seu pecado de maneira que você trata ele com a devida responsabilidade. Os desdobramentos que ele tem, as consequências, os males que ele prejudica na sua vida. O segundo episódio, não seja dono de absolutamente nada. É você nesse período que tem tanta gente precisando à sua volta, você que considera que aquilo não é seu, que é de Deus e que você está apenas administrando para Deus, poder fazer um bom uso daquele recurso em favor de ajudar alguém. O terceiro fala sobre nunca se defenda. É você observar o seu Adão interior, o seu velho homem, a sua velha criatura, o seu ser humano natural e observar algumas questões que tem nele ali que precisam ser observadas no ato de você nunca se defender. Como que você faz isso? Nesse episódio a gente trabalha um pouco isso. Hoje a gente está falando aqui sobre nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Eu vou utilizar aqui o texto de Provérbios no capítulo 6, a partir do verso 1, porque dá a impressão aqui nesse texto de que ele está falando de uma coisa e apenas no finalzinho do texto é que ele está falando a respeito dos males da língua. Mas no início, quando você lê o final e vem para o início e lê de novo, você percebe que ele está falando sim da mesma coisa. Olha o que ele diz, meu filho, se ficaste como fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, foste enganado pelos teus lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Agora, meu filho, age assim e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te, insiste com teu próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem descanso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave no laço do armado. Então ele está querendo dizer que vai até a pessoa que te passou essa informação, futuca essa informação o máximo possível para você saber realmente se é verdade. Não seja dependente, não seja fiador dessa pessoa. Verso 6, preguiçoso vai ter com a formiga, observa os teus caminhos e ser sábio. Preguiçoso que não vai na fonte, que não procura saber se é realmente verdade. Ela mesmo não tem chefe, nem superintendente, nem governante. Faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar, os braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão, e a tua necessidade como um assaltante. O perverso, o homem mau, anda com perversidade na boca. Pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Seu coração está cheio de maldade,
maquina o mal o tempo todo, semeia inimizade. Por isso, sua destruição virá de repente. Será destruído de uma hora para outra, sem chance de cura. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia inimizade entre os irmãos. Então eu gostaria de focar aqui a minha fala exclusivamente nas coisas diretas que o texto diz que Deus detesta e abomina. A primeira delas são os olhos arrogantes. São pessoas, no verso 17, são pessoas que olham para uma notícia, que olham para uma informação e se acham no direito, na propriedade daquela informação. Se acham no direito de transmitir sem avaliar de onde vem, para onde vai e os efeitos que ela provoca. São pessoas que, quando a informação chega na mesa dela, ela não sabe administrar aquilo de uma maneira saudável e acabam transmitindo sem nem mesmo avaliar os prejuízos e os danos que ela pode provocar. Olhos arrogantes, pessoas que olham para uma situação e se acham proprietários daquela informação, se acham proprietários do próximo, do semelhante, que é o assunto daquela conversa. Pessoas que se acham donos da própria língua, que não consideram sua língua um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Simplesmente não a controlam e se acham donos, proprietários da sua própria língua e da informação que chegou até ele. A segunda coisa que o texto diz aqui, que Deus detesta, é a língua mentirosa. Verso 17. Língua mentirosa não é necessariamente uma pessoa que diz uma mentira. Não é necessariamente uma pessoa que propaga uma mentira em si. Mas ele está dizendo aqui que ele detesta uma cultura da mentira. O que é uma cultura da mentira? É o hábito, é a pessoa fazer como um hábito. É aquela cultura que está tão enraizada dentro dela que as pessoas estranham quando ela fala a verdade. A pessoa já está tão habituada a dizer e a falar aquelas coisas que às vezes até ela mesma acredita na própria mentira. Transformar a verdade em mentira o tempo todo. É o hábito, é a cultura da mentira. A gente tem um texto aqui de 1 Samuel, capítulo 24, no verso 9, que diz assim: E depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Aqui a gente está num contexto em que Davi, que ainda não era rei, estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele havia sido ungido como rei, mas ainda não havia assumido. Então o rei que estava posto começou a ter ciúmes dele e algumas pessoas começaram a dar conselhos ruins para o rei. Em um dado momento, o rei Saul entra dentro de uma caverna para poder fazer as suas necessidades e Davi estava dentro da caverna. Saul estava procurando Davi para matá-lo e naquele momento Davi estava dentro da caverna e enquanto ele fazia suas necessidades, o rei Davi teve a oportunidade de matá-lo. Para poder provar para o rei que ele teve essa oportunidade, ele corta ali um pedaço da sua capa e quando ele sai da caverna, Davi chega de longe, mostra para ele, tá aqui a capa, o Senhor o Senhor te entregou nas minhas mãos e eu só não te matei porque eu sou um homem piedoso. Aí Davi, quando ele conversa com o rei, ele fala, por que você dá atenção às pessoas que estão me difamando? Por que você dá atenção às pessoas que estão falando mal de mim a teu respeito? Eu não quero o teu mal. Se eu quisesse o teu mal, eu teria te matado. Terceira coisa que Deus detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Verso 17. A gente falou aqui do momento em que Davi ainda não havia assumido o trono, mas depois que ele assume o trono, acontece um evento. Ele tem um caso com uma mulher casada,
essa mulher engravida, e ele, para tentar encobrir o que ele havia feito, ele ia ficar muito prejudicado no seu status social, ou seja, as pessoas iam ficar sabendo, e ele ia ficar difamado em todo o reino como um homem perverso que engravida a mulher do seu empregado. Então ele chama esse homem da guerra, esse homem era um guerreiro, e ele tenta fazer com que esse cara vá para casa para que ele tenha relações com a mulher dele e todo mundo pense que o filho era na verdade do seu empregado. Então, quando isso falha, o que acontece? Davi pega, manda esse cara para a guerra de novo com uma carta. Naquela carta ele diz para o comandante o seguinte: coloca esse cara na linha mais perigosa que tiver, da linha de batalha, na região mais perigosa que tiver, para que ele morra em batalha e não retorne para casa. Terminado tudo isso, o plano dele dá certo, ele pega a mulher desse sujeito e leva para o seu palácio. O que ele estava querendo, o que ele estava transmitindo ali para a sociedade? O que Davi está fazendo aqui com esse ato? Ele está levando ela para o seu palácio, pagando de bonzinho, porque ele está dando, né, o sustento para uma viúva, e ainda por cima vai ficar encoberto todo o mal que ele havia feito. O engraçado que eu percebo nesse texto é que todo o processo em que Davi faz tudo isso, Deus se cala, Deus fica quieto. Apenas quando o plano dele dá certo é que Deus se manifesta. No texto de 2 Samuel, capítulo 11, no verso 27, no finalzinho, o texto diz que Deus não se agradou do que Davi havia feito. Com o quê? Com o adultério, com a morte? Também, mas principalmente com o fato dele ter encoberto essa situação toda. Ele sendo maldoso, malvado, extremamente cruel, ele pagar de bonzinho em relação a toda essa situação. É uma mentira com aparência de verdade. É uma falsa piedade com aparência de piedade. Quarta coisa que Deus detesta é coração que faz planos perversos. Em Daniel capítulo 6, a gente tem ali a história de alguns homens que estavam à volta de Daniel. Daniel havia prosperado muito e politicamente era um homem extremamente respeitado no local em que ele estava inserido. E esses homens, almejando conseguir o seu cargo, almejando sentar na cadeira que Daniel estava sentado, armaram um plano para poder pegá-lo. Na tentativa de pegar Daniel em alguma falha, eles eles propuseram uma lei. No que consiste essa lei? Qualquer pessoa que adorar, que prestar algum culto a outro deus que não sejam os deuses da Babilônia, essa pessoa seria jogada na cova dos leões para ser devorada. Então Daniel, mantendo a sua agenda diária, sem querer provocar, sem querer chamar a atenção de ninguém, ele vai para o seu local de oração e faz a sua oração, o seu culto ao seu Deus, a maneira como ele sempre fez todos os dias da sua vida. Esses homens ficam sabendo disso, denunciam Daniel, Daniel é capturado e jogado na cova dos leões. Então o que a gente tem aqui? Um grupo de pessoas que maquinam o mal, que projetam o mal apenas para poder se dar bem. Pessoas que almejam cargos elevados e não avaliam as consequências. Às vezes até avaliam, mas estão dispostos a pagar o preço, simplesmente porque querem mais poder, simplesmente porque querem ascender socialmente. Quinta coisa que Deus detesta, descrito aqui em Provérbios 6, verso 18. Pés que se apressam a praticar o mal. A gente tem na Bíblia o exemplo de um dos discípulos de Jesus chamado Judas Iscariotes. É aquele que o traiu. Judas achou que lucraria com aquela situação, que ele entregando o mestre dele por 30 moedas, daria um resultado bom. Quando ele viu o resultado, quando ele viu que ele havia traído e entregado sangue inocente, ele se apressa para poder tentar de alguma forma se arrepender ou voltar atrás do seu caminho. Ele procura as pessoas erradas e tenta devolver o dinheiro para desfazer o mal que ele havia feito. Isso porque Judas ele havia se precipitado em fazer o mal. Ele havia feito de uma maneira rápida, sem parar para pensar, sem avaliar os resultados daquilo que ele estava fazendo. Judas é um claro exemplo de pessoas que se apressam para poder praticar o mal. Sexta coisa que Deus detesta: testemunha falsa
que profere mentiras. A gente tem um texto ali de 1 Reis, no capítulo 21, que narra a história de um sujeito chamado Nabote. Né? O rei Acabe havia enchido os olhos quando viu a sua vinha e que decidiu comprá-la dele. Ele, como era um homem muito piedoso e preservava as tradições de Israel e a opinião de Deus a respeito das terras, decide não vender para o rei. O rei se irrita, vai para casa, fica depressivo, transmite para sua mulher, a perversa Jezabel, o que havia acontecido, e ela então arma um plano para poder tomar a vinha de Nabote. Ela suborna algumas pessoas e essas pessoas, com base nesse suborno, nessa grana que eles iriam receber, contam uma série de mentiras a respeito de Nabote. A partir daí, ele é apedrejado fora da cidade e morre. Outro fato que Deus se irrita, que Deus fica extremamente revoltado. O texto diz que 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina. Mas o que ele abomina? É o que semeia inimizade entre os irmãos. Eu deixei esse por último porque, para mim, a inimizade, a contenda, a separação, colocar pai contra filho, irmão contra irmão, amigo contra amigo, semear a discórdia na vida das pessoas, de repente pode ser um resultado de tudo isso que a gente falou agora há pouco. As 6 coisas talvez provoquem tudo isso. Por isso que Deus abomina. Porque a língua mentirosa, os pés que se apressam, né, o coração que faz planos perversos, né, a testemunha falsa, tudo isso pode provocar a dissolução das famílias, podem provocar a destruição de amizades, pode provocar até a morte de pessoas. Por isso, Deus abomina. Então, eu gostaria de partir agora para uma parte em que a gente trata o problema, em que a gente propõe alguns caminhos para você que já se conscientizou, que abriu seu coração para o ensino, já entendeu que o mal que você pode estar provocando precisa ser tratado. Então, eu gostaria de sugerir alguns caminhos aqui para você. Primeiramente, considere as consequências. Considere o resultado. Considere que o que você fala ou transmite, quando uma informação chega na tua mesa de negociações, você precisa avaliar aonde essa informação pode chegar, os prejuízos que ela pode provocar, as famílias que ela pode destruir, as amizades que ela pode destruir, as vidas que ela pode destruir. Então eu gostaria de propor para você aqui um caminho justamente para isso, para você considerar que talvez algo que está chegando na sua mesa de negociação pode prejudicar alguém. Então considere as consequências. Uma consequência que pode acontecer, se você está habituado a acostumar a transmitir informações sem o mínimo critério, é a falta de confiança. É as pessoas perderem a confiança em você. É as pessoas pararem de conversar algumas coisas perto de você por saberem que você não guarda segredos, que você é uma pessoa que transmite as informações sem algum critério. Então, perder a confiança das pessoas é algo extremamente prejudicial para a nossa vida. Ao passo que as pessoas, quando a gente disser alguma coisa, talvez elas desconfiem. Você já parou para pensar que nem tudo que você posta na internet, por exemplo, está edificando a vida de alguém? O dia que você postar alguma coisa que vai salvar a vida de alguém, talvez as pessoas não acreditem, né? Eu assisti um desenho animado há um tempo atrás, em que o menino, ele ligava, né, diversas vezes para o corpo de bombeiros. E toda vez ele falava, minha casa está pegando fogo. Aí o corpo de bombeiros ia na casa dele. Aí não acontecia nada, né? Não tinha acontecido nada. Aí o corpo de bombeiros voltava, pô, esse menino passou um trote pra gente. Aí ele liga de novo, minha casa está pegando fogo. Aí o corpo de bombeiros vai, chega lá, não aconteceu nada. Aí eles voltam. Aí ele liga de novo no outro dia. Ao passo que um dia a casa dele começou verdadeiramente a pegar fogo. Um dia ele ligou para o corpo de bombeiros e falou, minha casa está pegando fogo. Aqueles homens não acreditaram. A casa dele verdadeiramente pegou fogo e ele não teve o socorro devido. Isso pode estar acontecendo com você.
Às vezes você está postando tanta porcaria na internet, às vezes você está transmitindo tanta coisa ruim, tantos fatos irrelevantes aí no seu grupo familiar, no grupo da sua igreja, do seu trabalho, que quando você postar alguma coisa que é realmente importante, as pessoas não vão acreditar. Às vezes você não dá devida importância. Mas olha o que a Bíblia diz, ó. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbios capítulo 11, verso 13. Percebe como a Bíblia dá importância à credibilidade, dá importância à confiança? E se você é uma pessoa que fala demais, que abre o bico toda vez que recebe uma informação, talvez as pessoas não vão confiar em você. Talvez as pessoas à sua volta tenham segredos extraordinários, grandes, que queiram confiar a alguém, mas não conseguem porque você está matando a confiança que as pessoas deveriam ter em você. O segundo é o isolamento. O isolamento se dá quando você está cansado de matar a sua credibilidade com as coisas que você fala e que você diz. Ao passo que, a partir do momento que você começa a destruir famílias, a destruir amigos, a prejudicar o relacionamento na sua empresa, as pessoas começam a observar que você é uma pessoa que não guarda segredos e que traz prejuízo para a vida das pessoas. O que elas vão fazer? Elas vão se afastando de você de pouco a pouco. Essa é uma consequência duríssima, dificílima de se suportar. O isolamento. Provérbios capítulo 26, no verso 20 diz: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então é um conselho que a Bíblia está dando. Já pensou se todas as pessoas lerem esse versículo e falarem bem assim: fulano de tal é essa pessoa. Toda vez que começa um foguinho, se torna uma fogueira quando chega perto dele. Então vamos deixá-lo de longe, porque assim não terão mais incêndios na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja. Por último, uma outra consequência é a falta de sensibilidade. Você está tão acostumado a dizer e falar o que bem entende, que você perde a sensibilidade para com o próximo. Né? Os assuntos chegam diante de você, você está tão acostumado a dizer sem avaliar, que você traz prejuízo para a vida das pessoas sem o mínimo critério, sem menos perceber que está destruindo a vida das pessoas. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais dura, cada vez mais insensível com a dor e com a necessidade das pessoas à sua volta. Outro texto de Provérbios, no capítulo 13, no verso 3, diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. Isso porque o sábio do texto de Provérbios entendeu que matar a própria credibilidade é extremamente autodestrutivo e faz com que você se torne uma pessoa insensível e seja prejudicada nos seus próprios relacionamentos. Ao passo que você está destruindo a vida das pessoas com as coisas que você fala, mas você também está se destruindo, se tornando uma pessoa cada vez pior. Segundo caminho proposto aqui para tratar essa questão na sua vida é: considere a sua natureza, considere quem você é, considere de onde está vindo toda essa postura com relação ao seu semelhante. O texto de Tiago, capítulo 3, no verso 1 a 12, diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira e figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então é descobrir de onde está vindo essa fonte. Se você é verdadeiramente uma pessoa nascida de novo, se você é verdadeiramente uma pessoa de Deus, se você está realmente com o coração cheio de Deus,
Se o seu coração estiver cheio de maldade, a sua boca vai proferir maldades. Se você é uma planta se você é uma mangueira, você vai produzir manga. Se você é um pé de cana, você não vai produzir batatas. Entende? Então é descobrir a sua raiz, a sua natureza. Se perguntar, eu verdadeiramente sou de Deus? Eu realmente estou conectado em Deus? Eu realmente estou produzindo frutos que dizem a respeito de Deus? E aí você tratar o seu problema na raiz. Meu conselho para você, é necessário nascer de novo. É necessário que você seja refeito. Não é que você precisa melhorar, você precisa nascer de novo. A consciência do próximo, ela nasce quando Deus nasce no nosso coração. Quando Deus faz com que nós nos renasçamos, nós revivamos, nós nos tornemos nova criatura. Isso é que produz uma nova consciência em nós. E essa nova consciência protege o próximo. Essa nova consciência considera o próximo como um instrumento onde você propaga os valores de Deus. Você faz coisas boas para uma pessoa porque você é de Deus. Não é que você vai ter resultados bons a partir daí, mas você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se tornando de pouco a pouco, com seus atos de bondade, uma pessoa um pouco mais parecida com Jesus. A partir daí, se você nasceu de novo, se você entregou seu coração a Cristo e precisa mudar os seus hábitos, a gente tem aqui um terceiro conselho, um terceiro caminho para você observar nas suas práticas, que é considere o conselho de Deus. A gente mencionou aqui diversos textos, uma série de textos. Se você é uma pessoa rebelde, se o seu coração está longe de Deus ainda, você vai olhar para esses textos e vai falar, balela, tudo besteira, nada disso funciona. Se você é uma pessoa que já tem essa influência do Espírito Santo, se Deus mora no seu coração, com certeza você está muito quebrantado com tudo que foi dito aqui. Aí é só uma questão de mudar hábitos, já não é mais uma questão de mudar a sua natureza. Para essas pessoas eu tenho o seguinte conselho, Tiago capítulo 3, no verso 13 ao 18, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão a sabedoria, mediante o condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provem a paz. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Considere o conselho de Deus. Considere tudo que Deus tem ensinado para você, porque assim os seus hábitos eles vão mudando de pouco a pouco, já que a sua natureza reflete uma nova criatura. Um hábito para você observar o conselho de Deus é considere o seu monólogo. O monólogo é o quê? É o pensador solitário e é um potencial arrogante. É uma pessoa que pensa por si mesmo. É uma pessoa que fica avaliando os assuntos apenas na sua própria mente. Esse monólogo ele é extremamente prejudicial. Quase sempre ele nos põe em furadas. Quase sempre ele nos faz fazer coisas que a gente não deveria fazer. Então, muito cuidado com aquelas coisas que você conversa com você mesmo. Procure tomar decisões apenas depois de ouvir conselhos. Pessoas mais sábias que você, pessoas mais inteligentes, pessoas com um certo grau de piedade a mais que você. Procure ouvir conselhos antes de transferir uma notícia. Segunda coisa aqui que você precisa observar, se você quer realmente observar o conselho de Deus, se você quer realmente considerar o que Deus está dizendo, é você sabotar a sua natureza adâmica. Como? Sendo transparente. O máximo possível que você conseguir, colocar os assuntos que você tem na sua vida na luz. Se você tiver alguma demanda, alguma coisa a respeito de
uma determinada pessoa, procure uma pessoa de Deus. Converse com ela. Pode ser um sacerdote, pode ser um amigo cristão que você tenha no seu trabalho, na sua família. Mas não deixe de consultar pessoas de Deus, pessoas piedosas. Não deixe de colocar esses assuntos na luz, porque tudo que fica em trevas, tudo que fica na escuridão é instrumento para o nosso adversário. Considere as consequências, considere a sua natureza e considere o conselho de Deus. Muito cuidado, principalmente na internet. As pessoas, elas têm transferido notícias sem o mínimo critério, sem o mínimo de responsabilidade. Elas acham que a sua vida online não traz prejuízos para a sociedade. Elas acham que elas não podem destruir um casamento transferindo uma notícia online. Então, a notícia falsa, ela é mentira, ela é um pecado. E você precisa, de uma certa forma, avaliar isso. Pensar direito no que você está falando e os prejuízos que ela pode trazer. A gente pode trazer prejuízos sérios para a vida das pessoas apenas dando um clique, apenas falando uma coisa que não deveria. Deus abençoe você e até a próxima.